Olá, vamos estudar mais uma vez as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É muito bom ter você aí do outro lado para mais uma vez estudar comigo este tema. É um tema muito bonito, muito importante, mas é um tema muito polêmico. É um tema que fala sobre o louvor, os cânticos, no culto, no serviço cristão. É o tema 149, que tem como título Louvor e Ação de Graças. Ele também é composto por 11 perguntas e respostas, e ao final mostrarei um esclarecimento muito importante para vocês, que na maioria das versões um texto ele está um pouco diferente, uma diferença até significativa em relação à primeira edição da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Então, fique comigo até o final e você vai saber que diferença é essa. Eu quero, antes de nós começarmos, convidar a você que se ajoelhe comigo. Eu sei que para você pode ser um pouco incômodo, mas nós não estamos falando com qualquer um. Vamos falar com o soberano do universo, aquele com quem os anjos, quando falam, velam o rosto com duas de suas asas, de tanta reverência que eles têm para com a grandeza e a magnitude do nosso Criador. Então eu convido a você que humildemente nos ajoelhemos para falarmos com Ele. Pai Santo, Deus amado, nós somos agradecidos porque podemos Te louvar, podemos elevar a Ti as nossas preces, podemos estudar a Tua Palavra, que milagrosamente o Senhor fez com que chegasse até nós, um livro tão antigo, mas tão atual, Pai. Te agradecemos e te suplicamos a unção de Seu Espírito. Nós nos prostramos diante de Ti para adorá-lo em espírito e em verdade, e adorar ao Seu amado Filho unigênito, que também é digno de toda honra, louvor e adoração. E nós suplicamos que nos ajude a compreender esse tema, Senhor, dos louvores, das ações de graça. Abra o nosso entendimento, Senhor. Nós te suplicamos em nome de Seu amado Filho Jesus. Amém. Você gosta de cantar louvores a Deus ou não é o seu dom? Você tem a voz de taquara rachada como a minha? Ou você é afinado? Você tem uma voz que alcança notas graves e agudas? Se você é como eu, quero te dar um consolo. Se nós perseverarmos, no céu vamos aprender a cantar. E nós vamos aprender a tocar também. Cada um lá vai ter a sua harpa e vai tocar a sua harpa. Mas, feita essa introdução, um pouco descontraída, eu quero estudar a Palavra de Deus agora com você, com esse assunto bem importante para aqueles que querem adorar verdadeiramente a Deus. Vamos para a pergunta de número 1. Quando disse o salmista, louvaria ele ao Senhor? Vamos ver quando o salmista disse que louvaria ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Salmo 34, verso 1 e 145, verso 2. Então, ele gostava de louvar ao Senhor, continuamente, todos os dias. Mas ele também pensou na eternidade, porque ele disse que louvaria pelos séculos dos séculos e para sempre. Que esse também venha a ser o nosso desejo, E que nós tenhamos esse propósito de louvar eternamente ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Pergunta 2. Que fazem os que dão louvor? Vamos ver o que eles fazem. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Salmo 50, 23. Então você quer
glorificar a Deus, ofereça a Ele sacrifícios de louvor. E talvez para você vai ser difícil cantar os louvores aceitáveis a Deus. Talvez vai ser um sacrifício, porque o que você gosta de cantar não é uma música que agrada a Deus, não é um ritmo que agrada a Deus. E você precisará oferecer a Ele sacrifícios de louvor, oferecendo o louvor aceitável a Ele. E não o louvor que a sua carne gosta, que os seus sentidos, os seus sentimentos apreciam. Pense nisso. Vamos para o próximo slide, a próxima pergunta, pergunta 3. Onde diz Davi louvará ele a Deus? Louvarei o Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Salmo 22, 25. Então, olha que interessante, né? O louvor na assembleia, na congregação, no ajuntamento de justos, daqueles que buscam servir a Deus com todo o coração, em espírito e em verdade. É muito bom cantar em conjunto, não é? Próxima pergunta, pergunta 4. Que exorta ele a fazerem todos? Vamos ver o que ele nos exorta. Engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Salmo 34, verso 3. Vamos exaltar o nome de Deus através de cânticos, através de louvores sacros, músicas sagradas, e não músicas comuns, não estilos musicais criados para louvar a Satanás, criados para um louvor mundano, secular, como rock, blues, jazz, sertanejo, pop. Esses ritmos não foram criados para louvar a Deus. A música sacra é a música que agrada a Deus. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Que experiência pessoal diz ele que havia de declarar aos ouvidos de todos os que temiam a Deus? Vamos ver que experiência pessoal é essa. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Salmo 66, 16. Olha que maravilha, né? Então, ele contava através de cânticos, ele compunha cânticos para contar as coisas que Deus tinha feito à sua alma. É muito bom quando hoje nós fazemos o mesmo, né? Quando nós compomos canções declarando o que ele fez por nós. É algo realmente muito maravilhoso. Pergunta 6. Que efeito tem sobre os mansos esses testemunhos? Vamos ver que efeitos tem. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Salmo 34, verso 2. Então, tem um efeito de nos alegrar, né? Os mansos ouvirão e se alegrarão. Nós ficamos alegres, né? Quando nós pronunciamos esses testemunhos cantados. Próxima pergunta, pergunta 7. Em que condição caíram antigamente os que deixaram de dar glória a Deus? Vamos ver em que condição eles caíram. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, 21. Então, vejam só, né? Eles não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus. Eles se esqueceram de Deus. E em seus discursos, eles se desvaneceram, eles se afastaram do real propósito para o qual Deus os havia criado. Eles se obscureceram em seus corações. Próxima pergunta, pergunta 8. Que elemento deve entrar em todo o nosso culto? Vamos ver qual é este elemento importante. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4, 6. Então, a ação de graça é algo que deve fazer parte do nosso culto. Dar sempre graças a Deus por tudo que Ele tem feito, até pelas coisas difíceis, ruins.
Geralmente as pessoas têm a ideia de que eles precisam agradecer a Deus quando eles conseguem muito dinheiro, quando eles conseguem comprar uma casa, um carro, quando eles conseguem montar uma empresa. Nós temos que agradecer até pelas privações que temos, porque elas são mestras na escola da vida para nos ajudar, nos polir o nosso caráter, nos dar lições de resiliência, de perseverança, de constância, de determinação. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 9. Em quantas coisas devemos dar graças? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Então nós vemos aqui que é em tudo. Hoje a teologia da prosperidade está ensinando que se você passa por situações difíceis, por privações, por problemas financeiros, é sinal de que você está amaldiçoado. E eles fazem campanhas para quebrar a maldição, para você ficar rico. Loucos. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem a palavra de Deus. São insensatos. A palavra de Deus diz que eles são insensatos. Porque nós devemos em tudo dar graças. Devemos render graças a Deus por tudo. Penúltima pergunta, qual a miúde e por que devemos dar graças? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, verso 20. Amém? Então, até numa tragédia, se você sofreu um acidente, dá graças a Deus. Se você ficar doente, dá graças a Deus. Se você perdeu o emprego, dá graças a Deus. Eu me lembro que uma vez, diante de um chefe, ele me perguntou se tinha algum problema, ele me demitir, porque a empresa estava passando por uma situação difícil financeiramente e em todos os setores estavam cortando pessoas, no chamado downsizing, né, que na linguagem de administração é o corte de gastos, corte de custos com pessoal para a reorganização da empresa. E quando chegou no meu setor, foi eu e um outro amigo. E ele me perguntou se tinha algum problema. Eu falei assim, não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que isso vai ser para a honra e glória de Deus. 9 meses depois, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, 9 meses depois, eu voltei para a mesma empresa, o IAE, Instituto Adventista de Ensino, que tem um nome fantasia mais conhecido como UNASP, Campus São Paulo. 9 meses depois, eu voltei para trabalhar no lugar de um defunto. Deus chamou ao descanso uma pessoa para que eu entrasse no lugar dela. Porque eu estava a ponto de ser despejado de uma casa onde eu morava e que tinha sido vendida. E na mesma semana que o homem foi lá falar que a casa foi vendida e que eu precisaria desocupar, o rapaz sofreu um acidente, o que era o tratador dos cães. Ele sofreu um acidente, estava de bicicleta, e ele descendo uma ladeira, alguém o cumprimentou e disse, oi fulano, e quando ele virou para olhar, ele estava tão rápido que ele bateu na traseira de uma Kombi, ele caiu de cabeça no asfalto, quebrou o pescoço e morreu na hora, foi morte instantânea. E os cachorros não podiam ficar nem um dia sem serem alimentados, trocar a água da vasilha deles e lavar ali as suas fezes. E eu, como sempre, estava ali buscando novamente entrar no colégio, num setor que me daria direito a fazer a faculdade, porque o setor onde eu estava não me dava esse direito. O Senhor chamou ao descanso esse homem, que havia recusado várias e várias oportunidades de receber estudos bíblicos. Nunca quis estudar com os adventistas do sétimo dia, a Bíblia. O Senhor chamou esse homem ao descanso para me colocar no lugar dele. E quando eu obtive, após uma semana, que o chefe ali da segurança me chamou e perguntou se eu estava disposto a trabalhar lá no canil, eu falei assim, claro, se for preciso eu enfrento um leão ou um urso para trabalhar. Ele perguntou se podia levar o meu nome para a comissão, eu disse sim, e após uma semana, quando eu fui ver a resposta,
que a comissão diretiva do colégio tinha decidido. Eu cheguei na sala dele e perguntei o que eles tinham decidido. Ele só perguntou o número que eu calçava para a botina. E antes de responder, eu levantei as mãos para o céu e eu disse: glória a Deus, louvado seja Deus. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, não reclame, não murmure de nada que aconteça na sua vida. Seja um acidente, seja até mesmo uma prisão. Porque talvez lá você terá a oportunidade de pregar a palavra para alguém. Não reclame de nada. Em tudo, dê graças a Deus. Vamos aqui para a última pergunta, pergunta 11. Com que exortação termina o salmista seus hinos de louvor? Resposta: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. Prestem atenção nessa palavra, o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 150. Sabe por que eu pedi para você prestar bastante atenção nessa frase, louvai-o com o adufe e a flauta? Veja na sua Bíblia, Almeida Corrigida, Fiel, Almeida Revista e Atualizada, qualquer versão de Almeida que seja que você tenha aí hoje. Dê uma olhada como está nela. Na versão original de Almeida, no verso 4, não diz tamborim e dança, mas sim adufe e flauta. Olha aí, ó. Eu tenho aqui a Bíblia, a versão de Almeida, que foi publicada pela primeira vez nos Estados Unidos em português. E aí no verso 4 fala claramente, ó, louvai-o com adufe e flauta. O louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Agora veja na versão moderna de Almeida. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. E não foi isso que Almeida de fato escreveu. Então muitas pessoas hoje acreditam que podemos louvar a Deus com dança, que Ele aceita. Não, meus amados. Davi dançou, mas não foi no serviço sagrado. Miriam dançou e tocou o tamborim, mas não foi no serviço sagrado, no culto. Foi em uma peregrinação ali após passarem pelo Mar Vermelho. No culto sagrado a Deus, não existe lugar para a dança. Não existe lugar para a dança. Não existe lugar para ritmos frenéticos, ritmos dançantes, ritmos envolventes, ritmos que mexem com a sensualidade, com a carnalidade humana, como rock, blues, jazz, sertanejo e todos esses ritmos que foram criados para louvor a Satanás e aos seus anjos e não a Deus. O ritmo aceitável a Deus é a música sacra. Procure estudar mais a fundo sobre isso. Tem vários vídeos aí na internet que falam sobre esse assunto. Vou colocar aqui como sugestão alguns deles para vocês assistirem ao final desse vídeo. E espero que vocês tenham entendido o estudo de hoje, que tenha sido uma bênção em vossa vida. Eu agradeço por assistirem e acompanharem mais esse estudo. E até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.